Bom, prosseguindo, agora vamos ao item 20, na página 32, a morte de Inocêncio III. Bom, esse Papa, esse período que nós estamos estudando, como eu tenho dito para vocês, é considerado um dos piores períodos, se não o pior período, em termos de perseguição. Nem se compara à perseguição do Império Romano. A perseguição do Império Romano era leve na frente dessa perseguição aqui. Os métodos de tortura que os católicos utilizavam eram terríveis. Depois nós vamos ver um estudo dos instrumentos de tortura, do que eles faziam com os cristãos. E esse Inocêncio III foi o homem que liderou todo esse processo. Okay? Se existe um período que possa ser chamado de Era das Trevas, é esse período que nós estamos estudando. Bom, mas agora no ano 1216 ele morre, né? Em 1216 eu comento, Inocêncio III, Papa de 1198 a 1216, defendeu que o Papa ocupa uma posição entre Deus e os homens, inferior a Deus, mas superior aos homens. Lembra-se que lá em 1079, nós estávamos estudando Gregório VII, o homem que começou a colocar o papado acima dos imperadores, acima do imperador do Sacro Império. A história diz que Inocêncio III é aquele que consegue consumar essa obra. Segundo, ele diz que a Igreja Católica é a luz maior estabelecida por Deus e perto dela os reis pálidos reflexos. É um exemplo de humildade, né, esses homens. Essa busca pelo poder terreno fez da Igreja Católica uma instituição desacreditada espiritualmente. George, é uma obra de Timothy George, você encontra nas referências bibliográficas, Teologia dos Reformadores. Então ele conta período anterior à Reforma, né? E ele traz, ele cita um teólogo contemporâneo dessa fase da Igreja. Veja o que ele diz. O mundo todo, o clero, todos os cristãos sabem que uma reforma da Igreja Católica, eu acrescentei aí católica, né? É tanto necessária quanto oportuna. O céu e os elementos a exigem. Está sendo requerida pelo sacrifício do sangue precioso que sobe aos céus. As próprias pedras logo serão constrangidas a se unir a essas vozes, né? Usando a expressão que Jesus falou, que se a igreja se calasse, as próprias pedras clamariam, né? Ele prossegue. Alexandre III e Inocêncio III concluíram uma obra iniciada por Gregório VII. Olha o que eu tinha dito para vocês. Foram os criadores do novo direito da Igreja, o das decretais. Inocêncio foi dominado pelo conceito de o Papa ser o representante de Deus na Terra, mais do que Gregório VII. Ele sonhou com uma cristandade em que o ideal cristão seria realizado sob a orientação do Papa. É geralmente admitido que em Inocêncio o papado chegou ao apogeu de seu poder político. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se que o Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica, ou a grande prostituta, ela estava assentada sobre os reis da terra. Essa religião ela sempre esteve assentada sobre os reis da terra. Na época do Império Romano, essa religião de purgatório, de invocação ao mundo dos mortos, só que com outro nome, né? Ela estava assentada sobre os imperadores. Os imperadores dependiam do que os sacerdotes diziam até para eles irem à guerra. Os sacerdotes pagãos, eles controlavam o império. Eles estavam assentados sobre os reis da terra. Quando Constantino organizou a Igreja Católica, ele organizou porque ele viu que aquela religião ele conseguia controlar.
As outras religiões eram famílias de sacerdotes, então só podiam ser aqueles sacerdotes, você não tinha como controlar. Os imperadores até se decretavam o sacerdote máximo, o pontífice máximo, ok? Mas ele queria controlar melhor a religião. E no catolicismo, ele não tinha que sacrificar animais, ou seja, era algo mais leve. E ele conseguia controlar. Tanto que ele ficou como pontífice máximo, controlando a Igreja Católica. E na história, a Igreja Católica ela foi, aos poucos, aumentando o seu poder, aumentando o seu controle. E podemos dizer que agora, quase 900 anos depois de Constantino, considerando o ano 325 como ele, no Concílio de Nicéia, assume, em termos claros, o domínio da Igreja Católica, se for considerar o ano 312, quando ele disse ter se convertido, seriam então 903 anos. E a partir de agora, eles dizem, né, esse Papa foi o Papa que realmente colocou o papado acima dos imperadores. Ainda vai ter imperador desafiando. Mas nós veremos, vai ocorrer principalmente a briga entre os candidatos a Papa. Não, vocês elegeram o Papa, mas eu também sou Papa, porque os bispos aqui me elegeram. E vai chegar um momento que vai ter aí 3 papas na Europa. Mas é algo mais dentro da Igreja Católica. Aquele controle do imperador, que ele dizia até quem ia concorrer ao papado, aquele controle acabou. O comentário prossegue. Na disputa entre Frederico Barbarossa, imperador da Alemanha, e Alexandre, a vitória foi de Roma. Frederico beijou os pés do Papa e permitiu que este pisasse em seu pescoço. Por que dessa loucura? Porque os papas diziam, olha, eu controlo o tempo que a tua alma vai ficar queimando lá no purgatório, no lugar de sofrimento. Aí o imperador falou, olha, você pode até pisar no meu pescoço, mas não deixa a minha alma no purgatório, não. O comentário prossegue. Entretanto, Inocêncio, em sua briga pelo poder na Inglaterra, excomungou o rei João e todo o povo ficou isento de lealdade à coroa. No fim, João capitulou e tornou-se vassalo do Papa. Foi durante seu pontificado que Constantinopla caiu diante dos cruzados. Inocêncio estabeleceu uma hierarquia latina para aquela cidade e os demais territórios bizantinos. Veja, esse texto aqui eu tirei da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, uma obra protestante. E ainda essa enciclopédia, ela comenta também sobre esse Papa. A despeito da perseguição pelo papado medieval, revivificado e militante encarnado por Inocêncio III, 1198 a 1216, o movimento valdense sobreviveu. Bom, lembrando, essa aqui é uma enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, de Igreja Protestante, mas ela deixa esse testemunho, que os anabatistas valdenses sobreviveram, ou seja, ele fez uma perseguição terrível e mesmo assim os cristãos sobreviveram. Por quê? Eles saíam fugindo pela Europa. E procuravam regiões mais afastadas, regiões montanhosas, para poder sobreviver. E como é que a gente consegue esses testemunhos? Dos valdenses era quase impossível conseguir esse testemunho, porque eles estão sendo perseguidos e mortos. Então nós encontramos nos textos católicos, protestantes, de historiadores e daquela época até dos inquisidores, como eu tenho mostrado para vocês.
comentário prossegue. Inocêncio III recebeu grandes doações de terras de diversos reinos, como Inglaterra, Portugal, Aragão, Dinamarca, Polônia, Boêmia, Hungria, Dalmácia e de vários outros territórios. Cada arcebispo católico que ocupará essas terras será considerado como um nobre, tendo direito a voto dentro do reino, fazendo com que o poder papal dê um novo salto de poder. E esses arcebispos, eles eram proibidos de serem casados. Quando eles morriam, esses bens ficavam para a Igreja Católica. Foi assim que a Igreja Católica se tornou a maior possuidora de terra da Europa, o que vai gerar a ira, principalmente, né, dos comunistas e de movimentos de camponeses que eles tinham que pagar um tributo ao rei, pagar um tributo ao Papa, e aí vai ter movimentos que eles vão se rebelar para tentar tirar aquelas terras do papado, né? O próprio protestantismo, eles vão agir para tomar a terra do Papa. Por exemplo, um parceiro de Lutero, vou chamar assim, Zwinglio, é um homem que vocês devem conhecer, basta ir no YouTube e pesquisar Os Radicais, é o título de um filme que conta a história de alguns anabatistas que Zwinglio queimou. O filme termina ele jogando um anabatista na fogueira, amarrou ele todo tipo uma escada, né, uma formação de madeira ali, amarrou ele e jogou aquele anabatista na fogueira. Isso era o que os protestantes faziam. É maior ilusão esse negócio de reforma protestante. Eu vou mostrar isso para vocês na história e é fácil provar que protestantismo não é cristianismo. Mas quando você lê toda a história de Zwinglio, você vê que ele foi o responsável por implantar a reforma protestante na Suíça. E o que ele fez? Ele atacou todas as terras católicas, todas as igrejas católicas, saqueou todos os bens, matando padres, estuprando as freiras. Uma coisa horrível. A violência protestante, acredite, era pior do que a violência católica. Vou mostrar para vocês que a Inquisição protestante era pior que a Inquisição católica. Então, quando ele toma parte da Suíça, ele enriquece muito. Ok? Aí o que vai fazer? Vai abrir os olhos de outros. Na Inglaterra, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele vai falar, olha, esse negócio de tomar terra da Igreja Católica, tomar riqueza da Igreja Católica é bom. Ele toma todos os bens da Igreja Católica, toma toda a riqueza que havia nos templos católicos, e também a Inglaterra enriquece muito. Então a Inglaterra e a Suíça tiveram essa atitude, aí outros países também vão se livrando do catolicismo. E por quê? Para eles poderem ter essa terra. E agora o imposto ia todo para o rei. Antes, o imposto ia para a Igreja Católica e para o rei. Mas quando os protestantes saqueiam as terras católicas, as pessoas que viviam naquela terra plantando, eles agora vão pagar o imposto que eles já pagavam ao rei e vão pagar também o dízimo. Então eles vão passar a arrecadar muito. E a Igreja Católica conquistou as terras assim. E essas pessoas que estão doando terras, né, essas doações de terra, normalmente qual era o acordo que ocorria? Olha, quando você morrer, você deixa a tua terra para a Igreja Católica e eu garanto que a tua alma não vai ficar nem um segundo no purgatório. Não vai nem dar tempo de você dizer e você já está saindo de lá. Tinham outras pessoas que eles faziam economias, não tinham terra, né? Mas eles faziam economia para poder comprar o direito de ser enterrado nas terras católicas. Se você for para o interior, cidades do interior, é muito comum. Você vai encontrar uma igreja católica e um cemitério atrás dela.
Por que desse ambiente sinistro? Porque a Igreja Católica dizia e diz até hoje, se você for enterrado na Terra Santa, diminui o tempo que a tua alma vai ficar no purgatório. Aí o que as pessoas faziam? Então, compravam o direito de ser sepultado numa terra católica. E assim a Igreja Católica está enriquecendo. A Igreja Católica tem exércitos, domina vastos territórios, né? O comentário prossegue, final da página 33. Inocêncio III organizou 7 cruzadas, 2 contra o islamismo, lutando por Jerusalém, e outras 5 na Europa, lutando contra católicos maniqueístas. Católicos maniqueístas são os gnósticos, que eles organizaram guerra, e aí os gnósticos organizaram guerras com eles também. As cruzadas contra os pagãos que estão acontecendo, existe pagão na região bem ao norte da Europa, ok? E até contra os anabatistas, porque nesse período eles organizam uma cruzada contra os anabatistas, eu vou mostrar para vocês, com 10 mil soldados. Aí você consegue ver o tamanho dessas igrejas, como eram muitos. Porque se fosse meia dúzia de gato pingado, você mandava, sei lá, 20 soldados, sabendo que essas igrejas, eles nem reagiam. Eles não pegavam em armas nem para se defender. Então, quando você fala de 10 mil soldados, é o quê? Significa que tinham realmente muitas pessoas e os caçadores teriam que ser muitos, né? O comentário prossegue. Mesmo assim, ele é considerado um dos maiores papas da Idade Média. Esse período é considerado o auge do poder papal. Bom, eu coloquei aí também um texto do historiador Jeová Mendes, do livro 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Ele diz: dos 265 papas entronizados até o momento, incluindo, na época que ele escreveu o livro, João Paulo II, Inocêncio III foi o pontífice que mais sangue derramou ao longo da trajetória da Igreja Católica. Com suas sangrentas guerras, cruzadas, conversões forçadas, inquisições e autos de fé de que tivemos notícias pelos anais da história, sua crueldade em nada ficaria a dever a genocidas como Gengis Khan, Hitler, Stalin e Pol Pot, os mais desumanos dos ditadores terrestres. Para você ver o que é esse homem na história. Bom, coloquei aí também um texto desse mesmo historiador, que ele prossegue dizendo: Nicolas Aslan enfatiza: estando em guerra com vários barões e vassalos, o conde Raimundo VI de Toulouse recebeu a visita do legado papal, ou seja, da autoridade, né, papal, apresentando-se como mediador. O enviado do Papa anunciou que seriam feitas a reconciliação e a paz, com a condição de que as tropas reunidas servissem para a destruição dos albigenses. Presta atenção nisso. O Papa estava em guerra, vivia em guerra com diversos países, ele tinha seu exército. Ele entrou em guerra e nós veremos aí, ele organiza cruzadas até contra reis da Europa. E, no caso, esse conde de Toulouse, na França, ele queria fazer uma aliança de paz com o Papa. Aí eles colocaram: nós fazemos uma aliança, mas nós sabemos que aí na França tem muitos anabatistas, que eram chamados de albigenses, também na cidade de Albi, que era dado o nome de acordo com a cidade, né? Então em Lyon eram pobres de Lyon, em Albi eram chamados de albigenses, mas era tudo a verdadeira Igreja de Jesus fugindo da Igreja Católica. Então eles colocaram como condição: olha, nós podemos fazer aliança de paz, mas vocês têm que ajudar a matar esses anabatistas. Comentário prossegue. Porém, o conde Raimundo VI não quis dar passagem em seus estados para que seus inimigos matassem
os seus próprios súditos. Diz a história que ele simpatizava com os anabatistas. Então, o Papa falou, então assim não vai ter paz. O comentarista prossegue. Villemain, in curs de literature française, escreve relativamente às consequências desse gesto de independência e soberania. Então o sanguinário pacificador declarou asmático e rebelde à igreja, lançando-lhe a anátema. Depois escreveu à corte de Roma. O Papa Inocêncio III, por sua vez, enviou a Raimundo uma carta cheia de insultos, ameaçando de arrebatar-lhe os domínios que recebera da Igreja Universal. Ou seja, um domínio que a Igreja Católica diz que teria dado a ele, tá bom? E agora ameaça tomar se ele não perseguir os anabatistas. Ele teria ganhado da Igreja Católica em algum momento, né? O historiador prossegue. Estamos no período mais alto da teocracia. Teocracia é aquele governo que diz que Deus governa, né? Que pretendia estender o seu domínio sobre toda a cristandade, não somente de jure, mas também de fato. Em 14 de janeiro de 1208, tendo um pequeno vassalo do conde Raimundo VI morto, o legado Pedro de Casternal, que na véspera havia injuriado o conde de Toulouse, porque este não se mostrava zeloso em cumprir sua promessa de exterminar os súditos heréticos. Aqui no historiador ele chama de herético, mas são o quê? São os albigenses, que a história comprova que eram anabatistas. Aí ele diz, teve início a cruzada dos albigenses, ou seja, vamos mandar soldados para matar essas igrejas. Ele prossegue. Os cruzados católicos foram organizados não apenas para libertar Jerusalém, mas também para massacrar hereges como os valdenses e os albingenses. O Papa Inocêncio III patrocinou a carnificina e deu garantias de vida eterna a todos que participaram da Santa Matança. Agora você vê, um historiador comum, um estudante de história, não precisa nem um estudante que está num curso de história, da licenciatura de história, um estudante de ensino médio, um estudante de uma faculdade, você vai qualquer curso que você for fazer numa faculdade, direito, qualquer um, ciências políticas, você tem que estudar um pouco de história. As pessoas ficam estarrecidas com isso. Como é que pode, no entender deles, como é que pode os cristãos matarem desse jeito? Mas nós sabemos que, na verdade, não eram cristãos matando. Era a Babilônia apocalíptica matando. E o trabalho dela se tornou uma difamação do cristianismo, porque as pessoas tratam como se fosse o cristianismo. O historiador está chamando de Santa Matança. Por que ele chama assim? Porque a Igreja Católica chamava de Guerra Santa. O comentário prossegue. Uma multidão de prelados e de barões pôs-se então em marcha, seguidos por vassalos, mercenários, aventureiros e bandidos de todas as nações. Por quê? Porque, claro, envolvia saque, né? E você conseguiu o perdão? Isso aí era muito bom para eles, né? Tais tropas, segundo alguns historiadores, chegaram a atingir a cifra de 500 mil homens. Para você ver o tamanho dessas igrejas. Na cidade, a Igreja Católica controlava. No campo, que era onde vivia a maioria da população, a grande maioria era anabatista. E você vê, se hoje a Igreja Evangélica Pentecostal, como Assembleia de Deus, como Igreja Batista Independente, como Igreja do Evangelho Quadrangular,
como a Igreja do Nazareno, como essas igrejas pentecostais, a Igreja Metodista Wesleyana, como elas já atraem muitas pessoas, mesmo a gente vivendo num período difícil. Porque eu consigo comparar o ano de 2025 com o ano de, por exemplo, 1975, quando eu era criança, jovem, na igreja, tinha então 12 anos de idade, mas eu me lembro como era a igreja. Então a gente consegue ver uma diferença. Naquele período a igreja era mais avivada. Agora pense, 800 anos atrás, numa igreja em que as pessoas viviam com risco de morte diário. Essa igreja devia ser muito avivada. Nós sabemos que havia pentecostalismo entre eles. Então deveria ser a igreja muito avivada. Então aquelas pessoas no campo, né, quando iam numa igrejinha, numa casa, né, de um daqueles irmãos, eles viam que aquele era um culto abençoado, né? Quanto se ele fosse na igreja católica, aquela igreja com demônios em cima da igreja, né, um ambiente, você até pode ver aquele filme, O Código da Vinci, ele mostra igrejas católicas daquela época, que claro, existem até hoje, como era. Você entra na igreja, você vê rosto de pessoas em agonia, um ambiente terrível. Então é claro que as pessoas no campo acabavam se tornando anabatistas. Perdão. Bom, o historiador John Christian, em sua obra História das Igrejas Batistas, ele diz: pessoas de todas as partes da Europa, movidas por sua superstição e sua paixão por guerra e aventuras, reuniram-se a seu padrão. Simão de Montfort, o general da cruzada, adquiriu para si uma soberania dessas províncias. O conde de Toulouse, que protegeu ou talvez apenas tolerou os albigenses, foi privado de seus domínios. E esses próprios sectários, embora os mais inofensivos e inocentes da humanidade, foram exterminados com as circunstâncias de extrema violência e barbárie. Um dia eu vou ver, ou talvez, se tiver condições, eu vou construir uma história, documentários, retratando todos esses acontecimentos. Ou seja, um conde que não perseguiu os anabatistas, ele perdeu os seus bens. Sua terra chegou lá e foi tomada, porque então era lucrativo fazer parte dessas cruzadas. Além de ter os pecados perdoados, segundo as palavras do Papa, eles ainda ficavam com os bens de quem não ajudava o Papa na perseguição aos anabatistas. O comentário prossegue. As terras tomadas dos hereges ficariam de posse dos católicos que os denunciassem, o mesmo que acontecia com os romanos, os cidadãos de Roma, quando denunciavam os cristãos. Okay? Esse mesmo historiador, John Christian, ele diz: na Segunda Cruzada, a primeira cidade capturada foi a dos Braseiros, que tinham cerca de 40 mil habitantes. Quando Simão de Montfort, conde de Leicester, perguntou ao abade de Setius, o legado papal, o que ele deveria fazer com os habitantes, o legado respondeu: por que ele está perguntando? Não dá para colocar tudo aqui, mas existiam católicos lá. Mas nós sabemos que tem muitos albingenses, muitos valdenses, muitos anabatistas, mas também tem católicos. Como é que nós vamos fazer? Veja o que ele respondeu: mate todos eles, Deus conhece os seus. Ou seja, dizendo, quando chegar lá em cima, Deus separa. No entender deles, o católico será salvo, e os outros vão ou para o purgatório ou para o inferno. Olha que coisa horrível. Sempre que eu conto essas histórias, eu falo, pense num estudante de história ouvindo essas histórias, e o historiador, o professor, ainda mais no Brasil, que a educação é controlada por esquerdista, né?
o professor, ele diz para eles, né, ó, isso aqui é o que o cristianismo fazia, né? Eu me lembro que eu enfrentei isso na época do 2º grau, na faculdade, e eu sempre falava para o professor, e essas igrejas que estão morrendo? Eram hereges. Qual o critério da Igreja Católica para chamar de herege? Eu não sei, eram hereges. Não, você não pode seguir o que o católico fala. Eu posso te dizer quais eram os critérios. Essas igrejas não aceitavam o batismo de recém-nascido, não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. Isso era bastante para a Igreja Católica matá-las. Essa igreja aí teve pessoas que sobreviveram, eles não conseguiram matar todos. Eu sou um dos tais. Aí o professor ficava sempre com um olhar de não acreditar, não concordar, ou seja, prefere acreditar numa história mentirosa, porque para eles é bom difamar o cristianismo, porque para os esquerdistas, eles querem acabar com a religião. A esquerda nasceu onde? Na Revolução Francesa. Vai lá no Ideal Francês. Está lá o que Diderot escreveu. Nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. É isso que eles falam. A esquerda tem essa visão até hoje. Tanto que a esquerda está aí. Eles tanto que tentaram, há cerca de 2 anos, assim que o Lula entrou, ele tentou criar posto de saúde ligado à Umbanda. Aí o Congresso vetou, mas eles deram algum jeito aí que eles conseguiram. Agora, o indivíduo que for num posto de saúde, ele pode também fazer uma cura alternativa lá com um representante da Umbanda. Isso é inacreditável, isso é ilegal. Mas por quê? Porque a esquerda ela quer matar o cristianismo. Não vai conseguir. Não adianta, não vai matar o cristianismo. Isso é impossível. Mas eles continuam nessa luta. Infelizmente, aos cristãos que votaram na esquerda, eles são responsáveis. Eles são responsáveis por cada posto desse de saúde aí que tem agora um representante da Umbanda para fazer uma cura alternativa nas pessoas. Pense quantas pessoas serão enganadas, tá ok? Tendo que participar dessa cura alternativa. Já não chega que as nossas crianças estão sendo ensinadas aí nas escolas, estão sendo obrigadas a participar de aula da religião afro, disfarçada de cultura afro. Isso aí é o que os evangélicos que votaram na esquerda um dia serão cobrados diante de Deus, não existe dúvida. Pois bem, o comentário prossegue, do historiador John Christian. Dessa maneira, a guerra continuou por 20 anos, irmãos. Olha só, essa cruzada contra os albigenses. Cidade após cidade foi tomada, pilhada, queimada. Nada foi deixado senão um desperdício de fumo. O fanatismo das religiões começou a guerra. Rapidez e ambição acabaram com isso. A paz foi concluída em 1229 e a Inquisição terminou o trabalho mortal. Os cristãos anabatistas mortos nessa Guerra Santa não têm como ser contabilizados, mas pelo tamanho do exército de 500 mil homens, podemos supor que eram muitos cristãos. A Igreja Católica destruiu muita documentação. Os 300 anos que se seguirão serão os piores da história da Igreja. Nem a Igreja Católica dos dias de Agostinho usava as torturas que os papas usarão durante essa Inquisição. Agostinho defendia a tortura, só que a tortura aqui do período papal será pior. O historiador John Christian relata uma das poucas palavras que foram registradas de cristãos anabatistas que vivia na Alemanha, chamado Erwin. Veja o que ele diz. Vivemos, diz Erwin, de Steinfeld,
uma vida difícil e errante. Fugimos de cidade em cidade como ovelhas no meio de lobos. Sofremos perseguições como apóstolos e mártires, porque nossa vida é santa e austera. Passou em meio a orações, abstinência e trabalhos, mas tudo é fácil para nós, porque não somos deste mundo. Ou seja, você consegue alguns poucos testemunhos dos anabatistas. E esse historiador John Christian citou esse pequeno testemunho, né?